Então, vou fazer um exercício do banco de questões sobre torque, da aula E1. As rodas de um veículo são fixadas com parafusos cujas roscas têm diâmetro de 12,7 mm e passo de 1,2 mm. Então, está aqui um parafuso para a gente finalizar. O diâmetro do parafuso é essa medida, é a grossura do parafuso. E o passo é a distância entre duas roscas consecutivas. O passo não interfere no valor do torque. Se ser um passo menor ou um passo maior, não vai aumentar ou diminuir o torque necessário para apertar o parafuso. Mas o passo aumenta ou diminui o número de voltas que eu tenho que fazer no parafuso para ele avançar uma determinada distância. Por exemplo, se eu quero que avance esse parafuso aqui, com passo de 1,2 milímetros, se ele precisar de 10 voltas, com 10 voltas ele avança 12 milímetros, 1,2 centímetros. Um outro parafuso que tem um passo menor vai ter que fazer mais que 10 voltas para avançar a mesma distância. Um parafuso com rosca maior, vai avançar, quanto maior a rosca, mais rápido ele avança. A cabeça do parafuso tem diâmetro de 15 mm, então seria essa a situação aqui, daqui até aqui 15 milímetros, 15,6 milímetros. E o parafuso deve ser apertado com um torque de 93,1 newtons. Uma chave de roda com braço de alavanca, então esse é o comprimento da chave, de 252 mm, é usada para apertar corretamente esse parafuso. Determine a força que deve ser aplicada no torque. Então, o exercício A1, eu sei que o torque que o parafuso suporta é de 93,1 newton vezes metro. A distância entre o eixo do parafuso, e aí você tem o tamanho da chave, onde você vai aplicar força, é de 252 milímetros. E eu quero saber a força. A fórmula de torque é força vezes distância vezes seno do ângulo. A força é a pergunta e o ângulo eu vou considerar o seguinte: o menor torque é obtido se eu fizer a força perpendicular ao braço de alavanca. Se eu fizer a força assim ou assim, eu vou precisar fazer mais força para conseguir o mesmo torque. Então, o ângulo que eu vou considerar é 90 graus. Como o torque está em newton por metro, essa distância deve ser convertida para metros, portanto, 0,252, depois dividir por 1000. E aí eu vou calcular a força em newton. Então, a fórmula torque 93,1 é igual à força que eu quero saber, vezes a distância 0,252, vezes 1, que é o seno de 90 graus. Portanto, 93,1 dividido por 0,252 vai ser a força, ou seja, a força é de 93,1 divide por 0,252 igual 369,4 newtons. Então, essa é a resposta. Aí, a pergunta A2.
solicita a força que deve ser aplicada na extremidade da chave em quilogramas-força. Então, eu já conheço a força. Eu sei que 1 quilograma-força são 9,81 newtons. Então, quantos quilogramas-força correspondem a 369,4 newtons. Multiplicando cruzado, x vai ser 369 dividido por 9,81, 37,66 quilogramas força. Agora, o exercício B1. A força que a chave aplica na cabeça do parafuso. Bom, eu estou virando a chave aqui. A chave vai fazer uma força de resistência contra esse movimento. Então, tem que ter na cabeça do parafuso uma força menor. Então, continuo tendo o mesmo torque de 93,1 Newton metro. Mas a distância agora vai ser o diâmetro da cabeça. A cabeça do parafuso tem diâmetro de 15,6, que eu vou dividir por 2, porque o eixo está no centro do parafuso. Então, a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da força é só o raio da cabeça, não o diâmetro. Então, isto vai dar 7,8 milímetros, ou seja, 0,0078 metros. A força continua sendo a pergunta e o ângulo vai continuar sendo 90 graus. Então, torque, força vezes distância vezes seno do ângulo, continuo usando a mesma equação. 93,5 vai ser força vezes 0,0078 vezes o seno de 90, que é 1. Ou seja, 93,5 dividido por 0,0078 é igual a força. Isto é, a força é de 93,1 aqui. 93,1 divide por 0,0078, 11.936. 36 newtons. Então, a resposta vai ser de 11.340 newtons aproximadamente. A questão B2. A força que a chave aplica na cabeça do parafuso em kgf. Então, 1 kgf são 9,81 newtons, 11.930, x é igual a 11.936. O x vai ser, então aqui ainda está o resultado que eu obtive antes, dividido por 9,81, 1.217. 1.217 kgf vai ser a resposta da B2. Agora vem a questão C1. A força de atrito entre... Então, agora, essa força de atrito, ela é medida na borda aqui das roscas. Então, o que vai mudar? Vai ser a mesma equação, é o mesmo torque de 93,1 newton vezes metro,
mas a distância agora vai ser o diâmetro do parafuso. 12,7 milímetros dividido por 2, ou seja, 6,35 milímetros. Isto é, a distância vai ser de 0,00635 milímetros. A força continua sendo a minha incógnita e o ângulo vai ser 90 graus. Portanto, torque, força vezes distância vezes seno do ângulo, torque 93,1, a força continua sendo incógnita, a distância 0,00635 vezes o seno de 90, que é 1. A força vai ser 93,1 dividido por 0,00635. Então, limpando, 93,1 ponto 0,00635 vai dar uma força de 14.611 newtons, ou seja, a resposta 14.610 newtons aproximadamente. A C2 então é para pedir de novamente calcular esta força em kgf. Então, 14.611 divide por 9,81, que é o que nós já vimos nas outras regras de 3 que eu tenho que fazer, vai ser 1.494 newtons. E agora a pergunta D1, o torque que será aplicado no parafuso se o mecânico usar uma chave com... então agora o torque é a pergunta. O mecânico vai usar uma chave com a distância é o tamanho da chave, 42,5 centímetros, que são 0,425 metros, porque eu preciso calcular o torque em newton vezes metro, e a força é de 40,1 kgf, que eu preciso converter para newtons, então 40,1 vezes 9,81, 393,81 newtons. O ângulo continua sendo 90 graus, que vai fazer uma força perpendicular à chave, então torque vai ser força vezes distância vezes seno do ângulo. O torque vai ser 393,81 vezes a distância 0,425 vezes o seno 90, que é 1. Então, estou com a força, aqui é 381. Vezes ponto 425 vezes 1, vai dar um torque de 167,2 newton metro. Então, quase o dobro do torque recomendado para esse parafuso.